Fala, meu povo que acessa o nosso canal O Mundo do Futebol. Olha aí o Raí passando por aqui, desejando a todos aí um dia abençoado e que Deus abençoe a vida de todos. E, como eu havia prometido, né, vou estar trazendo aqui nesse vídeo todos os resultados dos 6 jogos de ontem, dia 22, né, de maio, os 6 últimos jogos aí, né, da terceira fase da Copa do Brasil, né? Jogos da volta. E, primeiramente, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas e deixa aí o seu comentário, né? Para que o YouTube possa entender, né? Que você gostou do nosso vídeo e ele vai indicar esse vídeo aí para outras pessoas. Beleza? Se esse vídeo ficar um pouco longo, mas vai ser necessário porque eu vou ver se eu consigo falar detalhes aqui, né, de todas as partidas, assim como eu fiz ontem, tá certo? Mas vamos lá. Vamos começar aqui, né, com os primeiros jogos de ontem, né? Temos aqui, ó, Vila Nova de Goiás 0, Cruzeiro de Belo Horizonte 3. No agregado, né, porque o primeiro jogo lá em BH, lá em Minas, foi 2-0, então 3-0 aí, né, para o Cruzeiro, com mais 2, 5-0 no agregado. Foi um jogo fácil? Não, não foi um jogo fácil, tá? Quem vê o placar de 3-0 aí, acha que foi um jogo fácil, mas não foi. O Cássio, ele fez grandes defesas, né, quando estava 0-0, mas depois mesmo depois que o Cruzeiro fez 1-0, o Cássio ainda continuou pegando o Vila Nova em cima, né? Mas deu Cruzeiro, né? E Cruzeiro aí nas oitavas de final aí da Copa do Brasil, tá certo? No outro jogo também tivemos Maracanã 0, Internacional de Porto Alegre 3. O primeiro jogo foi 1-0 para o Internacional lá no Beira-Rio. E esse segundo jogo, o Maracanã, ele vendeu um mando de campo, né? Ele, ao invés de jogar aqui, depois eu vou até falar sobre isso, até lá no nosso grupo do mundo do futebol, o grupo do WhatsApp, né? Ele vendeu um mando de campo dele, né? Ao invés de fazer o jogo aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, ele vendeu um mando de campo lá para Florianópolis, né? Acabei esquecendo o nome do estádio aqui, mas enfim. E lá foi Maracanã 0, Internacional 3. E detalhe, o Internacional perdeu 3 pênaltis. Perdeu 3 pênaltis. Um com Alan Patrick, que bateu e o goleiro fez uma grande defesa. Depois, o outro jogador ali, agora acho que foi o Wesley, bateu. O goleiro também defendeu. E o Alan Patrick bateu o terceiro pênalti e acho que chutou na trave, se eu não me engano. Mas enfim, então o Internacional passou. E aí o Internacional também na próxima fase, ou seja, nas oitavas de final da Copa. E no jogo das 19h30, Palmeiras 3, Ceará 0. Esse jogo foi no Allianz Parque. O primeiro jogo foi aqui em Fortaleza. Havia sido 1-0 para o Palmeiras. Ceará 0, Palmeiras 1. E no segundo jogo aí o Palmeiras venceu bem. Porém, não foi um jogo muito fácil para o Palmeiras, não. Quem vê o placar de 3-0 pode até pensar que foi um jogo fácil, mas não foi. O Ceará foi para cima, fez um gol, mas o gol foi bem anulado. O jogador do Ceará realmente estava impedido. Depois o Ceará teve um jogador expulso, talvez isso tenha contribuído, né? Não aqui tirando o mérito do Palmeiras, mas talvez a expulsão desse jogador, com um jogador a menos, com 11 em campo já seria difícil, imagine com um jogador a menos dentro do Allianz Parque enfrentando o Palmeiras. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o placar 3-0. E
detalhe também, né? Quem arrebentou o jogo aí foi o Estevam, jogador da base do Palmeiras, que fez 2 gols, né? Ele já tá se despedindo aí porque ele já foi vendido para a Europa aí, né? Já tá quase para ir embora aí já. E agora falando aqui sobre os jogos das 21h30, né? Foram 3 jogos aí, né? Capital 1, Botafogo do Rio 0. No primeiro jogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, no Newton Santos, foi 4-0 para o Botafogo. E aí o Botafogo jogou com um time totalmente alternativo, né? E perdeu por 1-0, mas não foi o suficiente, né? Então, o Botafogo também está aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. E tivemos aqui a eliminação do Santos, né? CRB 0, Santos 0. No primeiro jogo foi 1-1 na Vila Belmiro. E no segundo jogo deu empate lá no Rei Pelé, né? Nas Alagoas, né? Porém, o time do Santos, né? Foi para os pênaltis, né? E perdeu 2 pênaltis. O goleiro do CRB, né? Fez 2 belíssimas defesas de pênalti e terminou 5 para o CRB, 4 para o Santos, né? E se eu não me engano, essa aí já é o segundo clube grande de São Paulo que o CRB elimina, hein? Ele, se eu não me engano, em 2021 ele eliminou o Palmeiras, né? Dentro do Allianz Parque nos pênaltis, e agora o Santos aí, né? Em Alagoas. Então, o Neymar entrou aí por volta de 20 ou 25 minutos do segundo tempo, fez a parte dele, jogou bem, deu passe, chutou pro gol, o goleiro do CRB pegou muito, né? Mas não foi o suficiente, foi para os pênaltis, o Santos perdeu nos pênaltis. E para finalizar, o último jogo aí das 21h30 foi Bragantino 6, Criciúma 0, o maior placar, né? Desses jogos de volta da terceira fase, né? No primeiro jogo havia sido 1-0 para o Criciúma lá em Criciúma, mas o Criciúma não tomou conhecimento, o Bragantino não tomou conhecimento do Criciúma e passou o carro no Criciúma aí, 6-0, e o Bragantino também é outro clube aí que está na quarta fase, ou seja, nas oitavas de final aí da Copa do Brasil. Pessoal, só lembrando que aí à frente eu já passei todos os resultados e que agora eu vou passar quem são os artilheiros aí, né, da Copa do Brasil até aí, né, essa terceira fase. Então vamos lá. Temos aí, né, o Cano, centroavante aí, né, do Fluminense, com 4 gols em 3 partidas. Temos também aí o Luiz Fernando do Atlético Paranaense, com 4 gols em 4 partidas. E temos também aí, né, o Luciano, o atacante do São Paulo, né? Ele tem 3 gols em 2 partidas, né? Porque o São Paulo só entrou nessa terceira fase, né? Tá certo? Então esses aí são os artilheiros. Tá bom, pessoal? Da competição e da Copa do Brasil até o momento aí. Então agora, pessoal, para finalizar esse nosso vídeo aqui, queremos dizer aí, né, que vai haver um novo sorteio, né, aí pela CBF, né, segundo informações, só que nesse sorteio vai ser diferente, não vai ser daquela forma que foram os outros, não, né, que tinham ali 2, 3 potes, né, onde ficavam vários clubes ali, né, clube maior ranqueado ficava no pote, os menores ranqueados e por aí ia, né. Mas não, agora vai ser assim, agora vai ser um pote só, com as 16 bolinhas, né, com os nomes de clubes lá dentro. Aí um exemplo, pegou a primeira bolinha, bolinha 1, São Paulo, aí vai lá e desmostra, aí vai lá pegar a bolinha 2, Flamengo, pronto, acabou. Vai ser São Paulo e Flamengo mesmo, 2 jogos aí, mata-mata. Então vai ser assim, um pote só,
com um sorteio ali, né? Beleza? E segundo também informações aí da CBF, né, porque às vezes mudam, né? Esses 16 jogos, né, dessas oitavas de final aí, porque são jogos de ida e volta, está previsto para começar os primeiros 8 jogos no dia 30 de julho e os 8 jogos da volta no dia 6 de agosto, segundo, né, a previsão lá deles lá, tá certo? Vamos ter aí a parada aí para o Mundial Interclubes da FIFA, né? Quando voltar, vai continuar aí, né, a Copa do Brasil. Aí só um detalhe, pessoal, também, fazendo a correção aqui, né? Ontem, quando eu deixei o vídeo aí que eu falei do goleiro do Retrô, que eu citei o nome dele, né? Darley Ramos Torres, tá? Mas não, o nome do goleiro é Volpe mesmo, tá? É Fabian Volpe. Realmente ele é primo do goleiro Thiago Volpe, que atua aí no Grêmio. Tá certo? Então, só fazendo essa correção, que ontem eu me enrolei um pouco aí, mas estou fazendo essa correção hoje aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos e se ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu gostei, ativa o sininho para receber as nossas notificações e deixe o seu comentário, que é muito importante aí, e compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas, beleza? Forte abraço, tudo de bom e fiquem todos com Deus.